Dentre as normas criadas para orientar o comportamento humano e permitir a coesão social, podemos distinguir duas muito claramente. Uma são as normas ou princípios morais e a outra as normas ou princípios jurídicos. Há diferenças e similitudes entre elas. A coação que existe no direito moral é de ordem interna, interior. A coação que existe nas normas jurídicas ou nos princípios jurídicos, ela é externa. A norma moral, ela existe antes da norma jurídica, porque ela existe mesmo antes da criação do Estado humano. Ela vem desde o princípio da formação dos primeiros grupos sociais e dos valores e princípios passados ali para os seus membros. Já a norma estatal, a norma jurídica, a norma que se consubstancia em leis, ela é bem posterior, por consequência lógica. As duas também têm características de exterioridade e interioridade, como eu já falei, podem ser descumpridas, porque tanto preceitos ou princípios morais quanto preceitos ou princípios postos em normas jurídicas, portanto em lei, podem também ser descumpridos. Acontece, porém, que, como já falei no início, a norma moral ela é um processo da consciência humana em assumir determinados valores como importantes a partir do momento em que ele se socializa. Quando ele se socializa, quando ele faz parte de grupos sociais, desde a família até grupos mais complexos, ao longo da sua maturação existencial, ele passa a assumir esses valores. Portanto, o valor ou os princípios que vão fundar as normas morais, eles são íntimos, eles são internos, dizem respeito a uma vida interior do ser humano que o leva a praticar determinadas posturas e não praticar outras. Mas por quê? Porque ele aprendeu com seus pares, que aqueles valores são permitidos, aquelas condutas, aqueles princípios devem ser seguidos, e daí o caráter social da norma moral. A norma moral é social, enquanto na questão do cumprimento das normas jurídicas você tem uma exterioridade. As normas morais são autônomas, então você cumpre porque você acredita naquilo conscientemente, ela vem de dentro de você, depois desse processo de socialização e de internalização das normas, enquanto que a norma jurídica ou as normas jurídicas, elas são exteriores ao ser humano. Elas têm a coação estatal, portanto elas são exteriorizadas e elas vêm de fora para dentro da consciência humana, que não cabe dizer se aceita ou não a norma. Ele tem que cumprir porque essa coação estatal da norma jurídica, consubstanciada em leis escritas, publicadas, elas dizem que você deve fazer ou não fazer certas coisas. Elas impõem certos comportamentos, independentemente de se você acha que eles são certos ou errados, ou se você acha aquela norma ou aquelas normas justas ou injustas. Por exemplo, o alistamento militar obrigatório. Muitas pessoas são contra e nem gostariam de se alistar, jovens quando completam 18 anos, aqui no caso do Brasil. Mas é uma lei, é uma norma jurídica. A coação dessa norma, que vem externa à tua consciência e externa à sua vontade, ela lhe impõe um comportamento, uma condição de fazer algo ou às vezes de não fazer, independentemente do que você pense dessa norma. O semáforo, o sinal vermelho, ele não é ultrapassado, não só porque você não quer ultrapassar, mas porque existem leis que vão lhe aplicar uma punição, uma sanção estatal, leis que consubstanciam essas normas jurídicas, que têm origem no Estado. O Estado cria essas normas, com base também em valores, obviamente, mas não são necessariamente só os valores morais, e dizem que se você passar com seu veículo automotivo um sinal vermelho, farol vermelho, você receberá uma multa. Então você será sancionado, você será punido pelo Estado
por violar normas jurídicas, independentemente de você achar que esse comportamento é válido ou não, é legítimo ou não, tem sentido ou não para você. A norma jurídica, portanto, ela é uma exterioridade coativa. Ela lhe propõe ou lhe demanda determinados comportamentos, independentemente de você entendê-los ou não, querê-los ou não. Em contrapartida, por outro lado, como também já frisei há pouco, a norma moral, ela vem de dentro de você. Você adota posturas de solidariedade, você adota posturas de justiça ou de fraternidade em relação às outras pessoas e de seguir determinados valores e padrões de comportamento, porque você conscientemente interiorizou aquelas normas que lhe foram passadas durante o seu percurso geracional, durante o seu processo de socialização, por todos os grupos que você fez parte e que primam por esses valores e que você conscientemente, no seu mundo interior, na sua vida interior consciente, você assumiu aquelas normas para você. Então, em linhas gerais, nós podemos ver que existem algumas similitudes e algumas diferenças. As duas são normas que buscam a coesão social, buscam a pacificação, a paz pública, mas por vias diferentes. Enquanto a norma jurídica é heterônoma, ela vem de fora para dentro, para você, para a sociedade, para os indivíduos, a norma moral ela é autônoma, ou seja, você segue por uma consciência própria, você se dá aquela norma. A norma moral existe antes do Estado, porque sempre o ser humano percebeu que era importante criar princípios e valores e seguir esses princípios e valores, e para isso ele criou, antes de criar as estruturas chamadas estados e as formas chamadas leis para impor certas normas, ele criou suas próprias normas a partir do convívio social. E estas normas eram pautadas em valores e em princípios morais. Portanto, os grupos sociais definiam quais as condutas seriam permitidas e quais as condutas seriam vedadas, proibidas. Daí o princípio e o surgimento da norma moral ser anterior ao surgimento do Estado e das normas jurídicas. Eu falei também, para encerrar e para relembrar o que a gente falou há pouco, que essas duas normas que têm um princípio de coerção, a norma jurídica, quando descumprida, você vai ser sancionado pelo Estado, com base naquilo que a própria lei prevê, uma sanção administrativa, uma sanção civil ou até mesmo uma sanção penal, que é a mais dura. E a norma moral, quando é descumprida, você recebe uma sanção que na verdade é menos pesada, dependendo da situação, pode ser ou não menos pesada do que a sanção estatal, que é a reprovação do grupo social ou dos grupos sociais dos quais você faz parte, aos quais você está associado, sua família, seu grupo religioso, enfim, seu ambiente de trabalho, sua categoria profissional. Depois de descumprir determinado comportamento que é socialmente aceito, tolerado, ou de agir com uma conduta que é tida por um valor negativo, você vai receber a sanção desse grupo, que é a reprovação. Você vai ser criticado, você vai ser ostracizado, vai ser colocado de lado, enfim, alguma coisa vai acontecer para que você também resolva ou receba uma sanção. Então, ambas as normas ou princípios jurídicos e as normas ou princípios morais são passíveis de sanção. Ocorre, entretanto, que uma é autônoma, ela vem de dentro de você que dá essa norma para si mesmo, e a outra vem de fora para que você cumpra, querendo ou não. As duas são coativas, porque as duas lhe forçam a adotar determinados comportamentos, contudo, uma é fruto da criação estatal e é substancializada em leis escritas, publicadas, válidas para todos ou para determinadas categorias, enfim. E a outra então, uma é heterônoma e outra é autônoma. Outra você se dá. A coação do Estado vem através dessas punições, que podem ser administrativas, civis ou penais, e a coação ou a sanção da sociedade a partir
de um rompimento com as normas morais vem do próprio corpo social ou dos grupos que você faz parte. As pessoas que rompem com as duas normas, criando normas próprias, normas morais próprias, eles acabam caindo no individualismo, que é, muitas vezes e quase sempre, muito maléfico à sociedade, porque nós convivemos com outras pessoas e por isso é que existem as normas, para que essa convivência possa ser pacífica, senão cairíamos no caos e na barbárie.